Volume 8. Capítulo 176. A amada princesa vampira. Um rugido ensurdecedor. Fragmentos de metal se espalhando. Aqueles fragmentos que choveram em pedaços levantaram sons metálicos enquanto caíam no chão. Naquele momento, um gemido ressoou de um canto do suporte elevado onde o trono estava. No centro da bancada branca, como giz que estava caindo aos pedaços, havia a figura de Hajime com as costas enterradas e o rosto distorcido pela dor. Essa figura estava manchada de sangue como se a cura da água sagrada fosse inexistente, e não parou por aí, até o braço esquerdo artificial se foi e agora ele parecia muito trágico. Ga. Enquanto vomitava muito sangue, Hajime tentou apontar Donner para a frente. O sangue escorrendo de sua testa entrou em seus olhos, pintando sua visão de vermelho vivo como se o aviso de alerta vermelho estivesse ligado em seu campo de visão. Dentro daquele campo de visão vermelho, Heitor Ujui, que se levantou com leveza sem sentir a gravidade, estava fazendo o gesto de estalar seus dedos. Naquele momento, um forte impacto atingiu a mão direita segurando Donner. Hajime não estava sentindo dor porque seu senso de dor ficou paralisado quando ele foi lançado para trás com o impacto, mas ele entendeu o que estava sendo feito com ele. No canto de sua visão, os 5 dedos da mão direita estavam dobrados em direções erradas, porque sua parceira, que ele deveria estar segurando, foi pulverizada em pedaços. Os fragmentos da Donner quebrada caíram no chão, ao mesmo tempo em que a caixa do tesouro segundo, que Hajime encaixou no dedo médio da mão direita, também estava rolando no chão com um som fofo que parecia deslocado. Parecia que o artefato escorregou quando sua mão direita foi atingida. Esplêndido, foi esplêndido, irregular. Para o seu trunfo fazer isso comigo, isso é digno de louvor. Embora, se a pergunta sobre o fato de um trunfo sempre ser digno de ser chamado dessa forma fosse feita, a resposta poderia ser um não. Heitor Ujui se aproximou com um sorriso composto. Em geral, seus passos não emitiam nenhum som, mas desta vez, os passos ecoaram como a contagem regressiva para a morte do sinergista. Além disso, um passo, cada vez que o deus avançava um passo, o braço artificial e Donner, e então Selag que caiu em um local um pouco distante, eram envoltas por luz de platina. Os artefatos de Hajime estavam vibrando em resistência, mas em pouco tempo, eles se tornaram incapazes de suportar e suas formas se partiram. No fim, os itens foram aniquilados, sem deixarem poeira para trás. Com os artefatos separados da mão de seu mestre, se eles fossem banhados em uma luz concentrada de destruição, mesmo a contramedida aplicada por Hajime não se sustentaria. Você está se perguntando por quê? Com certeza a bala cheia do conceito de eu matar um deus o atravessou meu coração, mas por que eu posso continuar calmo e composto dessa forma? Heitor Ujui observava o rapaz com diversão, ou talvez o ridicularizando, enquanto mergulhava em alegria. Hajime não respondeu. Talvez ele nem tivesse mais margem de manobra para conversar, o sinergista apenas continuava encostado no suporte quebrado de olhos fechados. Apenas seu olho direito com o tapa-olho cobrindo-o escorregou um pouco, deixando aberto, mas a pedra mágica não foi criada para obter uma visão normal, então, na realidade, o garoto não conseguiu ver a expressão de Heitor Ujui. Mas, sem prestar atenção a tal Hajime, a língua do deus se moveu de forma suave. A figura desagradável do sinergista, cujo plano de recuperar-se da situação desesperadora e virar o jogo com um ataque, havia sido esmagado, isso era muito agradável para o deus. De fato, se fosse o eu de 1000 anos atrás, talvez eu pudesse ter sido destruído com isso. Mas, durante todo esse tempo, a técnica secreta de converter fé em força para sublimar minha alma continua funcionando, sabia? De modo natural, o status da minha existência também está aumentando. Algo simples como o conceito criado por um humano, na melhor das hipóteses, não significa nada contra mim. Além disso, agora eu tenho o corpo dessa princesa vampira. Esse próprio corpo de carne se torna a parede protetora que defende a alma que se enraiza nele. Os artefatos de Hajime que se espalharam pelos arredores foram todos aniquilados. Todos os artefatos foram destruídos com zelo, incluindo os Schlagen-A e as cruzes Velt, que haviam sido esmagadas antes, os cartuchos de bala e até os fragmentos das granadas também. Sem dúvidas, Heitor Ujui pretendia eliminar toda a esperança de Hajime de forma meticulosa.
Embora o sinergista já parecesse morto com a forma como continuava deitado, sem qualquer contração, e talvez isso fosse apenas um entretenimento simples para o Deus, sem qualquer consideração por qualquer outra coisa. Embora nem eu tenha convicção de que iria me proteger disso, não tinha intenção de ser atingido. Portanto, o ataque de agora a pouco me deixou um pouco desconfortável. Realmente é uma conquista brilhante, fazer algo como deixar um Deus se sentindo desconfortável. Você pode se orgulhar, irregular. Giari. O pé de Heitor Ujui pisou na caixa do tesouro segundo que estava rolando pelo chão. E então, ele desceu com força enquanto fazia um som de propósito. Um feixe de luz vazou do ponto pisado. Como esperado, o artefato com certeza foi aniquilado e se tornou nada. Com isso, agora o único artefato que Hajime possuía era apenas sua pedra mágica no olho. Não estava claro o que se refletia no olho de cristal azul que espreitava pela pálpebra pouco aberta. Mesmo que não pudesse mostrar a visão normal, o artefato ocular era capaz de distinguir a existência e o fluxo do poder mágico, então o rapaz deveria poder ver como todos os seus parceiros, os artefatos, foram aniquilados. No entanto, mesmo na frente dessa cena, onde uma de suas coisas importantes, e em seguida, mais coisas importantes foram tidas como perdidas, a expressão de Hajime ainda era imóvel. O efeito da água sagrada desapareceu, seu braço esquerdo foi perdido, sua mão direita foi quebrada, até seus órgãos internos estavam muito feridos, as lacerações foram esculpidas dentro de seu corpo, e ele não conseguia nem mexer o dedo. Não estava claro se era uma figura moribunda ou uma figura que havia desistido de tudo pelo desespero. No mínimo, o que Heitor Ujui estava vendo era que por fim o coração de Hajime se partiu, que ele havia caído no abismo do desespero. Como um demônio cujo significado da existência era fazer as pessoas sucumbirem, sua expressão se distorceu em uma risada. E então, Heitor Ujui, que caminhara diante dos olhos do sinergista, dobrou o joelho na frente dele, ele igualou seu olhar à mesma altura com o de Hajime e de repente balançou a mão na horizontal. Naquele momento, uma pequena estrela de luz perfurou as duas pernas do rapaz. Os fêmures de Hajime foram pulverizados. Buracos foram abertos lá. Mais um do poder de resistência de Hajime foi roubado, então as pontas finas e bonitas dos dedos de Heitor Ujui acariciaram o queixo do sinergista. E então, ele levantou a cabeça do aluno à força. Na direção de Hajime, cujo olho esquerdo estava um pouco aberto, o Deus sorriu composto e aproximou o rosto da distância de um beijo. E então, brincando, ele mudou o caminho de seus lábios pouco antes de entrar em contato com Hajime e, em seguida, de forma suave, repulsiva, confusa e pegajosa, ele sussurrou no ouvido de Hajime enquanto se colava no rapaz em uma postura meio abraçada. Eu vou quebrar tudo que é importante para você. Seus camaradas que entraram nos recintos sagrados junto com você, seus compatriotas que continuam resistindo na superfície, a família de seu local de nascimento, eu vou pisar em todos eles, brincar com eles e deixá-los soltando gritos agonizantes. Hajime não respondeu. Ele estava apenas olhando, para frente, para algum lugar, não havia expressão de emoção que pudesse ser vista em seu corpo. Ele era como uma concha vazia, como se seu coração não estivesse mais em seu corpo. Heitor Ujui olhou para o lado do rosto de tal Hajime com uma expressão de êxtase. Mas você pode ter certeza. Tratarei apenas esse corpo incrível da princesa vampira com cortesia. Porque este é o meu importante receptáculo, eu vou lidar com ele com cortesia, em cada um de seus cantinhos, o quanto eu desejar, tá? Sua amada mulher estava sendo usada a bel prazer por outro. Aquelas palavras que eram realmente difíceis de suportar e fizeram Hajime reagir. De repente, sua mão direita quebrada se moveu, alcançando Heitor Ujui, não, em direção ao peito de Yui. Até que enfim eu te encontrei. Um sussurro baixo, muito baixo. Além disso, parecia mais um rouco, assim, Heitor Ujui, que estava por perto, quase não ouviu. Para o Deus, o sinergista já era uma existência que servia apenas para ser atormentada. Um brinquedo cuja esperança tinha sido esmagada. Não havia como ele fazer nada a partir de agora, e então, Eito pensou que aquele pequeno sussurro não passava de uma última lamentação de Hajime, ou talvez seu lamento que chamava sua amada que não existia mais. Assim,
pretendendo provar o néctar que era o desespero final do ser humano, Eito aproximou o ouvido dos lábios de Hajime. O sinergista abriu a boca de forma lenta. Esse era um cântico que ele não precisava mais recitar. Seja como for, essa era a maior arma de Hajime, e que foi sua salvação até agora, a palavra que demonstrava seu único talento. Transmutação. No mesmo instante, Eitorujui estava prestes a dizer "do que você está" e com um olhar desconfiado, mas ele não conseguiu fazer isso. O motivo foi Gao, Ga. De repente, inúmeras lâminas voaram para fora do peito de Eitorujui. Lâminas de metal cresceram como uma montanha encharcada de sangue, mordendo e rasgando a carne por dentro. Isso aconteceu não apenas no peito de Eito, mas dentro de um instante, em todo o corpo do deus havia lâminas voando. Além disso, os metais que se uniam seriam colados usando fragmentos de metal provenientes de algum lugar desconhecido como intermediário, restringindo o corpo de Eitorujui de forma macabra. O estranho fenômeno de lâminas saindo de dentro de seu corpo fez com que o pensamento do deus parasse por um momento. Foi assim tão chocante o ataque surpresa combinado com a convicção em sua vitória. As lâminas que perfuravam o corpo e os fragmentos de metal carmesim que vinham de algum lugar estavam obstruindo o movimento de Eitorujui, o componente da pedra seladora, que parecia estar incluído no metal, o impedia de usar magia. Além disso, a própria estranheza estava impedindo seu pensamento. A abertura feita a partir de tudo isso durou apenas alguns segundos. Mas essa abertura foi inestimável. Este momento foi exatamente o que Hajime esperou com paciência, o verdadeiro momento crítico que ele estava buscando. Transmutação. Mais uma vez, Hajime gritou seu próprio talento. Essa mágica estava apenas processando metal, isso era tudo o que ela podia fazer. No momento, olhando de relance, o metal que existia naquele lugar era apenas formado pelas lâminas que voavam do corpo de Eitorujui. Não importava como você pensasse nisso, essa magia não deveria funcionar em um oponente que venceu até o Matador de Deus. No entanto, o braço direito quebrado de Hajime, usando a operação direta do poder mágico, moveu com força a mão quebrada para tocar um ponto e seu próprio abdômen. No mesmo instante, uma faísca carmesim surgiu e, ao mesmo tempo, uma lâmina ensopada de sangue saiu do estômago de Hajime. O deus o olhou com espanto. Seu espanto não veio do fato de Hajime estar escondendo um pedaço de metal dentro de seu estômago, ou porque esse pedaço de metal agora estava perfurando seu próprio estômago. Ele ficou surpreso porque sentiu uma presença anormal preenchendo a lâmina voadora. Sua espinha estava arrepiada, seu instinto tocava o alarme de forma ruidosa. Essa presença era sem dúvida a mesma presença que ele sentia anteriormente, a presença de uma magia conceitual. Em um mundo formado de pequenos instantes, Eitorujui tentou usar a existência do céu. Contudo, os aglomerados de microlâminas que se agitavam dentro de seu corpo, os vasos sanguíneos, obstruíam seu pensamento e o uso de magia, até mesmo sua regeneração automática estava mais lenta. Além disso, o grilhão de metal que havia sido costurado em suas duas pernas antes que ele notasse o impedia de fugir fisicamente. Aquela abertura que foi exposta por menos de um segundo foi suficiente para a lâmina de Hajime alcançá-lo. Era difícil de entender por causa de todo o sangue, mas a pequena faca que parecia um brinquedo continha o cristal divino, sua lâmina transparente estava revestida por uma luz carmesim profunda que era lançada em direção a Eito, e então, com precisão, a faca mergulhou no corpo do deus. Na sequência, o profundo poder mágico carmesim inchou. No centro estava o corpo de Eito. Ao mesmo tempo, o grito do deus ressoou. Gaa! Um grito de inquietação e agonia, que era impossível surgir por ser esfaqueado por uma arma tão pequena, ressoou. As lâminas que saíam de dentro de seu corpo foram aniquiladas pela luz de platina e a contenção foi desfeita. Eitorujui então recuou cambaleando enquanto segurava a cabeça e o corpo se contorcendo em agonia. O corpo de Eitorujui começou a pulsar. Esse foi o sinal do despertar. O grito de determinação que o dono original do corpo que se contorcia estava levantando. Impossível, a princesa vampira deveria ter sido aniquilada por completo. De fato, Eitorujui sentiu a alma desaparecer em aniquilação. O rosto do deus se distorceu pela torrente de poder que brotava dentro de seu corpo, tentando empurrá-lo para fora enquanto ele gritava a pergunta que expressava sua perplexidade.
Quem respondeu isso foi Hajime. Embora seu corpo não conseguisse se mover, sua boca mostrava um sorriso feroz. Yui está um nível acima de você, isso é tudo o que há para entender, não é? Eiichiro Jui adivinhou com essas palavras. Ou seja, a aniquilação de Yui era na verdade um fingimento que ela mostrou a ele de forma intencional. Ela fingiu usar toda a sua força antes de desaparecer, e então escondeu sua própria alma e espreitou na profundidade de seu próprio corpo. Ela acreditava que com o tempo a ajuda com certeza chegaria. O grito que Eiichiro Jui ouviu também poderia ser a atuação de Yui. Mas, por quê? Eiichiro Jui se contorceu e, enfim, caiu de joelhos enquanto segurava a cabeça antes de sussurrar sua pergunta indescritível de modo inconsciente. Para isso, Hajime estendeu a mão e respondeu enquanto uma faísca saía de sua mão. A bala matadora de Deus o sacudiu sua alma e despertou a alma de Yui. A lâmina do pacto de sangue rompeu seu pensamento invasor e concedeu força a Yui. Do que você, e não me diga que... Eiichiro Jui quase soltou palavras de perplexidade por um momento, porque não entendeu o que Hajime queria dizer, mas logo ficou com uma expressão chocada ao compreender. O sinergista, que viu isso, levantou ainda mais os cantos da boca. Magia conceitual, matador de Deus, essa era uma mágica que exterminava apenas a alma com a divindade, sem causar nenhuma influência no corpo de Yui. No entanto, o sinergista seguiu o aviso de Milady, que o presenteou com esse poder e não confiou nele. Dessa forma, ele o usou apenas por sua característica especial, com o objetivo de complementar seu verdadeiro trunfo. Em outras palavras, a bala matadora de Deus causou um efeito enorme na alma de Eiichiro Jui, mesmo que não tenha se tornado um dano letal, isso criou uma abertura e despertou Yui, e também deu a abertura para a própria vampira exercer sua força. E então, a segunda lâmina de Hajime, seu verdadeiro trunfo, separou de forma garantida a alma de Eiichiro Jui e Yui. O rapaz estava abrindo sem forças o olho mágico em seu olho direito para verificar isso. As palavras "eu te encontrei" o que ele sussurrou antes foram porque ele avistou a alma de Yui que espreitava na parte mais profunda do corpo. Artefato lâmina do pacto de sangue, Sblandiferresvi, e esse artefato que Hajime escondeu dentro de seu estômago em forma de minério redondo estava encantado com o conceito de "tu estás proibido de tocar, não toque na minha mulher". Ou seja, esse conceito mágico proibia a interferência na alma de Yui e cortava a intervenção que já estava lá. A fraqueza dessa magia era o ponto em que ela não poderia mostrar seu verdadeiro valor se não atingisse diretamente a alma da vampira. Por causa disso, Hajime teve que fazer o matador de Deus o atingir sem erro, não importava como, e então o rapaz teve que passar por tantas dificuldades para chegar a esse ponto. De qualquer forma, com a alma de Yui, que estava completamente liberta da influência de Eiichiro Jui, estava agora em um estado protegido por uma barreira, ela poderia exercer seu poder total. Além disso, esta lâmina do pacto de sangue foi feita para ter uma lâmina oca, se usando da capilaridade sobrescrito a lâmina foi preenchida com muito sangue de Hajime. A habilidade de Yui, o pacto de sangue, ampliava de forma drástica o efeito de sugar sangue apenas do parceiro que ela designou. Usando essa habilidade, o sinergista derramou seu sangue através da lâmina do pacto de sangue e fortaleceu a alma da vampira. Você está dizendo que estava esperando por isso, desde o início. Se eu pudesse superar você usando recursos devastadores, isso seria ótimo. Mas o que está em jogo aqui é a vida da minha amada. Não era óbvio que eu iria preparar 2 ou 3 truques para isso? O poder da alma de Yui estava aumentando em força segundo a segundo. Ele se enfurecia para afastar a contaminação de dentro de si mesma. Este é o meu corpo, o único que pode tocá-lo é Hajime, a alma gritou. O poder mágico de platina que girava de forma violenta tremeluzia e a cor do brilho estava mudando para dourado, essa luz pulsava como se demonstrasse sua determinação e atingiu a alma de Eiichiro Jui com força. O deus estava alucinando. Um par de olhos se abriu lentamente, e aqueles olhos carmesins da bela figura da princesa vampira o perfuraram. A imensa confiança em relação a seu amado parceiro estava presente naqueles olhos, que pareciam dizer de forma eloquente de como ela estava esperando por esse momento. Isso significava que Yui, e também Hajime, tinham o mesmo sentimento. Sem usar nenhuma habilidade ou artefato de comunicação de vontade, eles entendiam mutuamente o que o outro faria.
Eitoru Jui pensou. Naquele momento, apesar de ter conseguido sequestrar o corpo de Yui, ele ignorou Hajime e o deixou escapar depois de receber resistência da vampira. Ele se perguntou se desde aquele momento ele esteve dançando na palma da mão que era o elo desses dois. Uma tremenda humilhação e um indescritível descontentamento invadiram a mente do deus. Eitoru Jui então gritou com aquele coração furioso. Não me subestime, princesa vampira. Este corpo é meu. Não deixarei nenhuma semente de ansiedade escapar. Vou agarrar e esmagar sua alma com certeza desta vez. Em seguida, será você, irregular. Haha, diante do meu poder, um conceito desse nível. Na verdade, mesmo depois de ser esfaqueado com a lâmina do pacto de sangue, o conflito entre a alma de Eitoru Jui e Yui pela liderança do corpo estava em um impasse. Isso mostrava o quão imensa a alma do deus, que havia sido sublimada usando a técnica secreta de conversão da fé, era. Porém, eu imaginei que você diria isso. As palavras de Eitoru Jui foram cortadas por uma única frase, por um tom suave, como se tudo já estivesse dentro das expectativas. E que? Os olhos de Eitoru Jui se arregalaram. Não foi porque suas palavras foram cortadas. Foi porque, diante de seu olhar, havia a figura de Hajime ainda encostado na plataforma escalonada, com sua mão direita trêmula apontada para o deus. E então, o que era difícil de acreditar para ele, o que ele não queria acreditar, era que, da bala segurada por aquela mão havia a presença de uma nova magia conceitual sendo emitida. Mas de onde foi que Hajime tirou essa bala? Observando como a bala estava encharcada de sangue, talvez ela estivesse escondida dentro de seu corpo. Então, algo como isso, depois de tanto tempo. Você nem mesmo tem artefatos. Eitoru Jui não conseguia mover seu corpo devido à sua luta contra a alma de Yui, mas mesmo com o desconforto escorrendo em sua expressão, ele ainda gritava de modo zombeteiro. De fato, mesmo que o sinergista possuísse uma bala, sem Donner ou Selag, ele não seria capaz de dispará-la. As pernas de Hajime foram perfuradas, olhando como essas feridas ainda não estavam curadas, ele também não deveria ser capaz de acertar Eito diretamente. Mas o rapaz estava ciente disso. Hajime, pela terceira vez, entoou sua magia mais poderosa. Transmutação. Uma vívida propagação carmesim surgiu. Ela estava se espalhando pelo espaço circundante e aos poucos a cor estava mudando para um vermelho espesso e profundo. Ao mesmo tempo, a bala estendida brilhava com intensidade na mão que a segurava e o vento se acumulava. Pouco a pouco, ela estava tomando a forma de algo pequeno. Partículas, e de metal? Eitoru Jui sussurrou estupefato. Aquele sussurro estava totalmente correto. Para recuperar Yui com total certeza, estimei que pelo menos 3 etapas de um processo seriam necessárias. Eu já te disse. Que jurei que com certeza a recuperaria. Não me diga que, no meio dessa luta, e então, você também esperava por isso desde o início. Porque, no meio de uma batalha instantânea que ele foi forçado a realizar, Hajime frequentemente usava armas com atraso na ativação como granadas e afins até usar todas. Porque os ceifadores e as cruzes Velt explodiam por toda parte, mesmo quando eram atingidas por ataques cortantes? O que era o metal que voou do corpo de Eitoru Jui? A resposta era isto, e a partícula de metal. As partículas de metal, que não eram visíveis a olho nu, flutuavam no ar com a desintegração do metal, elas estavam preenchidas no interior de todas as granadas, cruzes Velt e ceifadores. E então os itens foram explodidos e espalhados por toda parte da área. Entre as granadas, havia também aquelas que estavam preenchidas com nada além das partículas de metal. Entre o modelo Águia dos ceifadores, havia também indivíduos que espalhavam partículas o tempo todo. No meio dessa batalha, quando Hajime julgou que não poderia vencer Eito em uma batalha de recursos, ele fez uma cruz Velt ser abatida acima da cabeça de Eitoru Jui, o que causou a dispersão de partículas de metal. O deus aspirou as partículas e depois o sinergista confirmou que o alvo não percebeu isso, então passou para a segunda etapa do plano.
Esse plano era dar a Eito a impressão de que o rapaz estava lutando de forma desesperada apenas para fazer de seu único trunfo, o matador de Deus, atingir o Deus, quando na verdade ele estava borrifando as partículas de metal que se tornariam seu material de transmutação ao redor do ambiente, para poder atacar e impedir Eitorujui de dentro de seu corpo. Essa foi a segunda etapa do plano. E então, a razão pela qual a transmutação, que deveria ser inutilizável sem tocar no alvo, agora poderia agir através da coleta de metal do ambiente foi por causa da habilidade derivada final da transmutação, transmutação de convergência. Essa foi uma das duas coisas que Hajime adquiriu ao mesmo tempo em que obteve o segredo mais íntimo da transmutação, a composição por imaginação, a técnica que o sinergista despertou no castelo do Rei Demônio. O efeito dessa habilidade era simples. Ela juntaria o metal ao redor e o usuário poderia transmutar sem tocá-lo, isso era tudo. Ela possuía uma clareza adequada para uma classe comum. Mas, o que aconteceria se fosse usada com o metal que foi retirado de dentro do corpo? O pulmão e o estômago de Eitorujui, que haviam absorvido grande parte do metal flutuando no ar, com certeza estavam com o interior manchados com partículas de metal. E então houve aquela restrição usando o braço artificial. Até os espinhos que voaram da mão artificial e esfaquearam Eitorujui para prendê-lo no lugar contavam com partículas de metal dissolvidas que foram derramadas no corpo do alvo. Se essas partículas de metal fluíam para a corrente sanguínea e depois se transformavam em fragmentos, era evidente que Eitorujui seria cortado em pedaços por dentro. Fui devastado na batalha de recursos. Você me mostrou a diferença entre nós no combate a curta distância. Usei todos os meus trunfos e fui além disso. Todos os meus trunfos de artefatos foram esmagados. Foi por isso que você pensou que tinha vencido, não é? A boca de Hajime, que se dividiu como uma lua crescente de forma diabólica, e suas palavras, provaram que a conjectura de Eitorujui estava correta. Pelo exato fato de ele estar convencido de sua vitória, por ele ter suportado o trunfo e ficado convencido de que havia uma lacuna enorme entre ele e Hajime, o deus colou seu corpo perto do sinergista de maneira tão indefesa. Ele estava convencido da vitória e mostrou uma abertura. Aproveitando essa abertura, que era o verdadeiro objetivo do rapaz, e depois entendendo que Hajime vinha preparando o terreno o tempo todo no meio daquela batalha de tirar o fôlego, além de testemunhar a impiedade do sinergista em invadir seu corpo por dentro, embora fosse o corpo possuído de sua amada, todos esses fatores abalaram a mente de Eitorujui. E o que tornou insuportável para Eito foi que essa agitação foi aproveitada pela princesa vampira. Enquanto Eitorujui estava agitado e sua mente se dividia para lidar com o ataque de Yui, enfim as partículas de metal convergentes tomaram forma e se tornaram uma pequena arma para um único tiro. Ela era pequena e simples e não podia ser comparada com Donner ou Selak. No entanto, a bala que foi carregada era uma presa letal. Os dedos de Hajime, que deveriam estar quebrados, foram movidos à força usando a operação de poder mágico e fixados no gatilho. Eitorujui estava rugindo enquanto aniquilava as lâminas que voavam de seu corpo e o grilhão de metal enrolado ao redor de seu corpo, enquanto tentava mover seu corpo, talvez ele estivesse tentando se teletransportar. Mas, no mesmo instante, a pulsação ficou mais forte e obstruiu todos os seus esforços. Até a ativação da regeneração automática foi interrompida. Era como se a pulsação estivesse cobrindo o ataque de Hajime. Com certeza, isso não era apenas imaginação. O sangue encharcou o sinergista, que mantinha um sorriso destemido, e fez com que a arma parecesse uma pequena pistola derringer sobrescrito 2 com uma profunda eletricidade carmesim. E então? Eu estou tomando ela de volta. Aquela mulher, cada gota de seu sangue, cada fio de cabelo e até mesmo cada pedaço de sua alma, tudo é meu. O clarão carmesim perfurou Eitorujui, que estava gritando com um rosto desesperado. O que foi disparado foi o artefato bala do Pacto de Sangue, Sblande Fea Bullet. O conceito preenchido era o vínculo atado nesta mão, não existo sem você. Esse conceito mágico fez as almas de Yui e Hajime, que se procuravam, entrarem em ressonância e fortaleceu de forma explosiva a alma da vampira. Ao mesmo tempo, isso arrancaria a força junção da substância estranha, alma, que se enraizava dentro de seu corpo, além de conceder uma agonia horrível ao intruso, algo parecido com sentir seus nervos estarem sendo queimados. Um grito sem som. Não ficou claro se, no fim,
foi o grito que Itoruji soltou, ou o grito alto de espírito de luta de Yui. Logo depois disso, uma luz dourada explodiu. Essa cor era muito mais quente e vívida do que o brilho de platina de antes. Ela iluminou como se envolvesse Hajime, fazendo-o sentir-se comovido. Era sem dúvidas a luz de sua amada. Na sequência, 2 olhos se abriram como se estivessem despertando do sono. Os rubis impressionantes captaram seu amado em sua frente. E então, como uma flor em botão que florescia em toda a sua glória, ou talvez como o sol que mostrava seu rosto afastando uma nuvem escura, ela exibiu um sorriso fascinante que emitia um brilho glorioso. O corpo de Yui flutuou de forma suave. Ela estava encharcada de sangue, mas tal coisa não fez nada além de promover seu glamour. Com sua figura que dava um charme adulto, seus abundantes fios dourados tremulando, ambas as mãos se abriram como se fossem recepcioná-lo, ou talvez esse era seu desejo de dar boas-vindas. Ela saltou para a frente. Essa figura, que tipo de palavras poderia ser usado para expressar isso? Como uma deusa, e essas palavras pareciam um clichê. Hajime estava com uma expressão sinceramente afetuosa, ele estreitou os olhos enquanto sua mão se estendia devagar para atender ao desejo de sua amada. Yui saltou para lá. Ela abaixou a cintura sobre Hajime de forma suave como um fio de seda, sem deixá-lo sentir algo como peso. Sem parar, o rosto dela esfregou o peito do rapaz. Seus braços, que rodeavam o garoto, o apertaram com força, sem palavras, como se estivesse implorando para que os dois se fundissem como um. Hajime também passou o braço em volta de Yui e a abraçou com força. Coisas como a dor em seu braço ou estômago, isso era tão pequeno como uma mecha de cabelo em comparação com a dor de seu coração quando ele foi separado dela. Em pouco tempo, Yui levantou o rosto que estava enterrado em seu peito. Aqueles olhos estavam úmidos em uma exibição da emoção preenchendo seu interior, a respiração saindo daqueles adoráveis lábios rosados era tão quente que parecia escaldante. Hajime colocou a mão na bochecha de Yui, tingida de rosa, enquanto ele a presenteava com palavras transbordando em tom afetuoso. Eu vim buscá-la, minha princesa vampira. NN, eu tive fé. Meu rei demônio-sama. Ouvindo os nomes engraçados com os quais se chamavam, os dois soltaram uma risada alegre. O beijo aconteceu de forma natural. Seus lábios estavam apenas se tocando, mas foi um beijo suave que carregou todo o sentimento do casal. O gosto do sangue era divertido. A pequena língua de Yui varreu e lambeu o sangue coagulado colado nos lábios do sinergista. Mas, naquele momento, como se tentasse separar mais uma vez os dois que se colavam, uma tremenda intenção assassina junto com uma imensa torrente de luz os atacou. Imediatamente, Yui virou-se para trás apenas com a parte superior do corpo enquanto esticava a mão para a frente. No momento seguinte, uma barreira de luz foi implantada. Então, uma onda de choque, que rachou o espaço, junto com um bombardeio de luz, surgiu. NN. Yui soltou sua voz. Suas sobrancelhas se franziram de forma feroz. A própria vampira também estava bastante cansada depois de expulsar a alma de Itoruji, mas esse bombardeio foi preenchido com uma força ainda maior do que aquela que fez a barreira de Yui render junto com o espaço. Ela não tinha força suficiente para usar a magia da Era dos Deuses. Enquanto Hajime estava ferido por todo o corpo e não conseguia se mexer. Portanto, eles estavam determinados. Com essa vontade, Yui continuou a sustentar a interrupção sagrada, e Hajime se inclinou perto dela. Então, palavras que pareciam uma maldição cheia de loucura ressoaram. Matar, 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 eu vou matar você, irregular. Do outro lado da barreira, na origem do bombardeio de luz. Lá, uma forma humana feita da própria luz estava flutuando. No local que parecia ser a cabeça daquela forma humana de luz flutuante, a boca estava distorcida em uma expressão de raiva. Embora a figura estivesse embaçada, os dois entenderam bem quem era. Mesmo que a voz fosse diferente, mesmo com a raiva colorindo o visual, a vulgaridade que escorria não poderia ser confundida. Aquele pedaço de luz era sem dúvidas Itoruji. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas.
Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.